Na última aula, eu vou fazer uma revisão, até para lembrar, eu estava comentando já isso com quem estava aí no começo. Nós acabamos trabalhando a distribuição da população aqui no Brasil, que teve aí uma ocupação de forma irregular. Por quê? Foi devido à urbanização aí mal planejada, e aí foi tendo a ocupação conforme, digamos, a banda tocava, a maré vinha, o pessoal vinha, e aí São Paulo, que virou um polo aí grande industrial, recebeu muita gente também. Antes, né, lá o Nordeste concentrava uma boa parte da população, e aí quando mudou a capital para o Rio e veio o café, houve uma mudança no cenário aqui no Brasil e acabou migrando aí o pessoal pro Sudeste. Então, acaba que nesse cenário, a distribuição da população ficou muito irregular no sentido de que a maior parte se concentra no leste do país, né, mais próximo ao oceano, e nós temos configuração que a população se concentra mais na região sul e sudeste, seria ali o principal foco, mas em distribuição aí por região, sudeste em primeiro lugar, e aí vem o nordeste. Falamos também da última aula sobre o IBGE e o PNAD, que eu até citei que a cada 3 meses, né, ocorrem essas análises do PNAD. O PNAD é a pesquisa contínua aí de amostra domiciliar. Essa pesquisa, ela é baseada em dados sobre emprego, sobre desemprego, e aí tem um panorama referente até à economia do Brasil. Então, a pesquisa PNAD tem dado até um suporte para que eu entenda a situação do país nesse momento de pandemia, que muita gente ficou desempregada, mas o IBGE que eu tinha citado, ele é que cuida aí dos dados, e também existe o censo demográfico, tá? Bom dia, Luciano. Agora sim. Cuida do censo demográfico. O censo demográfico, ele ocorre de 10 em 10 anos. Claro que está atrasado aí por conta da pandemia, né? Mas ele dá aí dados mais detalhados sobre o país. Que é claro que aí você entra no site do IBGE, você tem lá as informações. E uma outra coisa que também a gente abordou na última aula, que foi até a última parte, foram as características da população brasileira, onde eu mostrei lá a pirâmide, né, a pirâmide etária, e aí a população brasileira antes era muito jovem, agora está se concentrando mais próximo ao meio aí dessa pirâmide, e a gente tem a tendência do envelhecimento da população devido aí a características ligadas ao aumento aí, né, à longevidade, ao aumento da expectativa de vida. Então, principalmente as mulheres, elas estão vivendo mais do que os homens, e aí subindo 80 anos, 70 anos para mais, está subindo aí o percentual baseado na população como um todo do país, tá? Coloquei aí o gráfico, né? Mas esse gráfico eu já tinha mostrado, já tinha deixado o slide aí para que vocês pudessem ver, tá? Sobre a pirâmide etária. E com isso levou aí a criação até de políticas voltadas para idoso, voltado para criança e adolescente, que eu acredito que vocês já tenham visto, até também eu falei na semana passada, que foi o Estatuto do Idoso e o ECA, né, da criança e do adolescente, tá? A gente trabalhou na última semana. Agora, a gente também, ao final da aula, eu havia deixado um texto para vocês, para realizar a leitura e a tarefa. O texto, ele abordava
sobre o gênero, população e trabalho no Brasil. Não vou nem perguntar, né, se todos leram, mas espero que sim, até porque a tarefa vai vencer, então quem não leu vai ter que ler. Mas, em resumo, a população brasileira aí é formada, né, pelo menos com base nessa pirâmide que eu até colei aí para vocês a imagem, formada por mulheres, a maioria, é uma diferença aí de chega a 2% quase aí, para mais o número de mulheres. E as mulheres, elas somente após os 20 anos, né, a faixa etária de 20 anos, elas ocupam aí a predominância, ou seja, a maioria na população adulta e idosa, tá? E quanto à questão de trabalho, não sei se ficou para vocês dúvida sobre dois conceitos lá. Isso eu estou falando do texto que entrou aí agora, que eu vi que chegou mais alunos, do texto que nós vimos dois conceitos, que foi a população em idade ativa, que são nós, por exemplo, né? Somos nós, mas são aí os de 15 a 64 anos, tá? Que é o PIA, ó, vou escrever aí no chat. População com idade ativa. E também, além do PIA, no texto que eu deixei para vocês, tinha o PEA e o PENEA. Viram isso ou não? Eu tô falando coisa que é de outro mundo. Para quem não leu o texto, provavelmente, né? Que quando a gente tem a população ativa, é de 15 a 64 anos, é uma população que ela pode trabalhar. O IBGE, ele conta esse contingente ou esse total de população para que se faça aí uma base de qual é a mão de obra que o Brasil tem disponível. Contudo, gente, não é porque, né, a pessoa está lá na população em idade ativa que ela represente aí realmente quem quer trabalhar ou quem vai trabalhar. Porque muitos vão só estudar. Eu acredito que a maioria da sala aqui só estude, né, não trabalhe. Mas a gente tem esse cenário, tipo, tem a galera que estuda e trabalha. Isso é computado porque imagina assim, você tem uma pessoa lá que tem 20 anos. Ela podia estar na população aí economicamente ativa, no PEA. Mas ela não quer trabalhar. Não é porque ela está desempregada, é porque ela não quer trabalhar. Então o IBGE, ele conta essa pessoa como a população não economicamente ativa. Significa que ela não está na mão de obra disponível no momento para o mercado do Brasil. Aí você pensa, nossa, mas isso acontece? Acontece. Acontece porque isso é um fenômeno que já tem vindo aí nos últimos 10 anos. Muitos têm optado por fazer outras coisas, por estudar, só estudar, por não querer trabalhar, sei lá, vai viajar, vai fazer outra coisa que não é trabalhar. Ou então vai ficar na internet o dia todo, né? Que é mais fácil. E aí, esses conceitos, ou essas bases que o IBGE troma aí, é ligada a essa população, tá? Então, ele mede para poder verificar aí da população com idade ativa, quais estão também ocupadas ou não. Porque aqueles que querem trabalhar, claro que tem os que não estão ocupados, que os que não estão ocupados seriam os desempregados, tá? Que ainda bem, né? Ainda são aí uma menor parcela, mas que infelizmente tem aumentado também. E esse é um outro dado que talvez, não sei aí quem tem feito roteiro para estudo, para provas e tal, mas que na parte de atualidade seria interessante de vocês darem uma estudada, porque o fator pandemia trouxe novos panoramas aí dentro do que a gente tem aqui no Brasil, tá? Até aí tudo bem? Eu falei do slide, que foi o material que a gente trabalhou da última aula, que eu até colei ali, e também do texto, que tem uma última parte aqui do texto só que eu não falei.
mas que era o texto que eu deixei para vocês realizarem a leitura e responder as perguntas, tá? Giovana, seja bem-vinda. Lucas Fontes, eu não lembro se eu tinha falado. A Heloísa, eu acho que a Ana Carolina já estava, mas a Heloísa que entrou. A Ana Luísa. Cadê a Ana Luísa? Ah, não tô vendo aqui. Ah, eu achei você, Ana. E a Alicia também entrou aí. É porque a sua foto, Ana Luísa, que tá aqui no chat, não é a mesma que tá aqui onde mostra os participantes. Sem problema. E por fim, do texto, até para a gente entrar no conteúdo aí do dia, ele também dava aí uma base em cima da população economicamente ativa e dos setores da economia. Então, nós temos uma maior participação do setor terciário da economia, tá? Esse setor terciário, ele se baseia em serviço e comércio. Aí você pensa, serviço e comércio? Sim, porque a gente tem a primeira, ou o primeiro setor, é o setor primário, que é a agricultura, o setor industrial, que é o setor secundário, e temos o setor terciário. Aí eu acho que foi na sala de vocês, agora não me recordo, mas fala assim, tem o quarto setor, que é o informal. Tem o informal, que o informal tem crescido aí, também junto com a pandemia, pessoas que perderam emprego, o informal acabou tomando aí parte dessa população ativa que a gente tem econômica. Tranquilo? Agora, esse conteúdo eu ainda não trabalhei com vocês, então eu vou seguir aqui, né, a sequência. A gente vai abordar sobre as diferenças de gênero no trabalho e o trabalho informal, que já até citei dos dois assuntos aí. Aí a gente vai descendo até o número 4 e no 5, dando tempo aí a gente faz, senão depois a gente pega para fazer os 5, que ele já muda um pouco aí esse cenário aqui do Brasil para a parte mundial, tá? Bom, igual a gente acabou de ver, né? As mulheres, elas são a maioria do que a gente tem no país. Porém, elas não são a maioria das que estão empregadas. Então, elas também na população com idade ativa, que é o PIA, elas são aí a maioria, mas as mulheres, elas não representam o total, ou a maior porcentagem, dos que estão ocupados. E claro, né, que a situação das mulheres, existem alguns pontos ainda hoje, né, que é a questão do preconceito. Às vezes não quer contratar a mulher porque a mulher pode engravidar e aí vai precisar se afastar, licença maternidade, a empresa vai ficar sem a mulher no período lá na empresa e também há o problema, se ela tiver o filho, provavelmente o filho ficou doente, precisou que cuide, que leve ao médico, que faça qualquer coisa, a mulher que vai ter que fazer. Então eles se baseiam muito nisso e acaba aí que havendo uma certa barreira, tá? Já ouvi muitas alunas aí, até da noite, né, falando, nossa, é tão difícil porque tem um filho, não sei o quê, e as empresas acabam, quando falam assim, eles acabam criando uma certa barreira. Outro ponto, você já deve ter estudado isso em outro momento, os salários das mulheres são os mais baixos que tem, em comparado com os homens, tá? E também a dupla jornada acaba aí pesando um pouco quanto as mulheres. Até porque, acredito que vocês saibam, mas a aposentadoria para a mulher, a contagem de tempo é menor do que o homem. E o motivo é essa dupla jornada, porque ela tem que ser mãe, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, e aí eles acabam contando um pouco menos aí o tempo para a aposentadoria da mulher. E esses são só alguns dos desafios aí que tem. Cargo de chefia, a gente vai ver aqui na sequência, mas também as mulheres enfrentam isso, desconfiança.
Então, essa questão do gênero no mercado de trabalho aqui, não só no Brasil, mas como no mundo, também acaba a mulher sofrendo aí alguns preconceitos ou algumas discriminações, tá? Os homens, né? Claro, se a mulher recebe o menor salário, o homem deve receber o maior. Sim. Tem até uma base aqui nesse gráfico que a gente consegue aí ter uma noção do rendimento. Então, pegando o primeiro da esquerda são os ocupados, né? Se a gente observa 2013, 2004, tá? Que aí o mais escuro é 2004 e o 2013 é o outro. Os homens têm uma média salarial maior. A mulher, ó, quase R$ 500 aí para menos, tá? Em fator de rendimento. Em trabalhos formais, né? Tipo, pegando agora aqui só o trabalho formal. O homem também aí chega a um pouco mais de R$ 500 que recebe, em comparação com a mulher. E claro que foi aumentando, se a gente olhar 2004, 2013, porém, ainda assim não é igualitário. E no trabalho informal, no informal, mesma situação, os homens conseguem ganhar mais, e aí são vários os fatores, de novo, né? A gente volta aí ao ponto de cuidar da casa, ao ponto de que a mulher acaba tendo uma dupla jornada, e aí, principalmente no trabalho informal, a gente tem esse fator que, de repente, ela tá trabalhando, sei lá, fazendo bolo, trabalhando costureira, manicure, mas ela também tem que cuidar da casa, então não consegue. Já que no formal, existem empresas que estão até revendo as suas políticas, tal, por conta disso, tá? Porque não é só, né, chegar no dia 8 de março lá, cadê os nossos alunos que levam flor, mandam mensagens, mas também há esse ponto de você realmente mudar as ações dentro das empresas. Então, essa desigualdade aí, ela reflete até naquilo que eu falei, no cargo de chefia e no cargo de gerência. A pesquisa lá, ó, do PNAD, que eu já tinha até falado aqui na revisão hoje, mas já tinha falado na semana passada, colocam aí que as mulheres, elas são mais de 40% da força de trabalho que a gente tem, apesar, né, de ser a maior população, e elas chefiam aí quase 30% das famílias brasileiras, que é o que o IBGE considera, ou o governo, tá? De arrímel de família. Alguém já viu esse termo ou não? Arrimo de família. Não? Ninguém? Deus do céu, cadê vocês? Vou chamar o Alexandre do filme da viagem, da novela. Ana Paula, tudo bem? Ninguém? Nunca ouviu falar desse termo? Arrimo de família? Não, pelo visto não, então o povo dormiu. Quando fala de arrimo de família, no caso aí das mulheres, quer dizer que elas são as únicas, em muitos casos, tá? Ou as principais responsáveis pelo sustento da casa. Então, é um outro cenário na economia aqui do Brasil, que também já tem um tempo, tem crescido, tem sido visível. As mulheres acabam aí sozinhas, né, chefiando a família, trabalhando, sendo aí a provedora, sem ter o marido ou o pai junto aí para poder ajudar na casa. E em cima também dessa abordagem, nós temos aí o trabalho informal. Eu estou colando os slides, mas eu já deixei disponível, tá? O trabalho informal, segundo aí a Organização Internacional do Trabalho, acaba tendo como definição pela OIT
Uma ideia de um trabalho precário, tá? Quando a gente fala disso, estamos falando, por exemplo, da uberização, que eu acho que na aula passada eu comentei, mas se não eu já comento hoje de novo, a uberização. Quando eu falo de uberização, imagina o trabalhador da Uber, né? Seja o motorista, seja o entregador do Uber Eats, seja o do iFood que tem aí onde você mora, porque não tem Uber Eats. Tudo bem. Ele não tem nenhum tipo de proteção social, nenhum tipo de garantia, até porque saiu, acho que foi semana passada, a gente saiu. Às vezes eu leio o jornal dia de domingo, o jornal não impresso, né? Eu tenho acesso ao digital, até porque o impresso vai para Santos e eu não tô lá em Santos dia de domingo. É, e aí saiu falando que a Baixada está com uma crescente taxa de trabalhadores informais e os trabalhadores ligados a esse tipo de serviço aí de uberização, que seria entregadores do iFood, motoristas de aplicativo, onde as pessoas, para poder garantir aí um mínimo de sustento, elas estão trabalhando mais de 12 horas numa jornada de entrega de lanche, muitas vezes sem comer, porque as empresas, como é que eu já falo, Luciano? As empresas, elas estão cada vez mais aderindo para poder sobreviver, né? Porque imagina assim, é, você tem um restaurante que o lockdown mandou fechar. Aí você só pode fazer delivery. Aí você vai acabar se associando ao aplicativo para que você garanta aí a entrega e que continue ganhando. Só que aquele entregador, ele entrega para você, entrega para o McDonald's, mais um monte de lugar conforme o aplicativo manda. E às vezes aquele entregador que está levando, vou dar um exemplo aqui, uma refeição na mochila dele vai de R$ 130, que o cara pediu lá no Outback, lá no Canal 5, e ele vai ganhar para entregar aquela comida, um exemplo, que aí tem a taxa lá do aplicativo, mas vamos colocar, ele vai ganhar R$ 6. E às vezes o cara percorre lá da Aparecida, né, do canal 5, 6, até o Gonzaga para entregar tal, com fome. E aí essa situação tem aumentado. E aí até o governo Temer, antes, né, 2018 aí, ele foi dando algumas mudanças ou algumas flexibilizações que isso impactou na vida dos trabalhadores. Então, gera uma precariedade. Muitos trabalhadores na pandemia ficaram aí com problemas de saúde, própria Covid, sem suporte, sem acesso. Tanto que teve o dia que o pessoal dos aplicativos fizeram uma manifestação, tipo uma greve, para pedir melhores condições. Aqui na Baixada eu não vejo nenhum ponto igual tem em São Paulo, mas em São Paulo eles criaram pontos que seria tipo ponto para descanso, para poder tomar uma água, ir ao banheiro, ponto para que o entregador pudesse se alimentar, porque ele parava no meio da rua lá, ele não tinha entrega, ele sentava, comia no meio da rua e continuava as entregas, tá? Então, por isso que fala de precariedade do trabalho, porque não há nenhuma garantia. E se o cara ficou doente, vai fazendo entrega lá, pegou Covid, se afastou, o problema é dele, né? Infelizmente, assim, seria esse o termo mais simplificado, porque a empresa vai chamar outro entregador e ainda é capaz de bloquear ele, tá? Quando fala bloquear, ele fica impedido de fazer entrega. Isso tem acontecido também bastante. E o Luciano colocou se é um termo aceito em situação formal, fazer redação, aí coisa do tipo. Então, ô Luciano, esse termo, acredito que vocês já devam ter visto algumas palavras que elas entram no nosso vocabulário, né? E esse termo da uberização, ele tem sido muito, muito constante. Então, eu acredito que em breve entre. Agora, para te falar para você usar, eu sugeriria que você usasse como aspas, coloca aspas aí e coloca o termo uberização, ou então a exploração aí do trabalho informal, coisa do tipo, tá? Porque pode ser usado, mas
eu tenho visto muito, não só coisa de artigo, mas é, no jornal, em entrevistas, eles colocam lá como tema esse nome da uberização, tá? Porque é uma realidade que a gente tem. Como são coisas novas, aí aos poucos eles vão incorporando isso dentro do que a gente tem, como palavras, né? Claro. Assim como outras palavras que foram sendo aí incorporadas. Ó, o mercado de trabalho em 2014, para vocês verem como que isso tem aumentado, ele registrou aí 42,3% trabalhadores formais, informais, desculpa, que são esses autônomos, tá? E aí o Nordeste e o Norte, eles concentram aí a maior taxa, sendo aí que o Sul e o Sudeste, ó, apresentam as menores. Então, no meio termo, né, ficou o Centro-Oeste, mas ainda assim é uma coisa preocupante porque muitos deles até são considerados como empreendedores, tipo, o cara vai lá, ele faz o horário dele, a rotina dele e tal. Mas não é bem assim, porque, igual eu falei, se ele não segue uma quantidade mínima lá para o aplicativo bloqueia, até porque o aplicativo ganha quanto mais entrega. Se ele não tiver entregador, vai demorar para ser feitas as entregas, vai ficar mais complicado para ele ganhar o lucro dele. Então, se o entregador só quer trabalhar quando quer, ele acaba ficando vinculado, mas não vinculado. Tipo, é obrigado a entregar, mas ele não é funcionário. Se ele não entrega, ele não fica bloqueado e não pode mais entregar. Então, são situações que é um pouco complicado. Tem até um desenho aqui, ó, uma charge, né? Para que vocês possam visualizar. Vou começar de baixo à esquerda, lá perto da roda de trás. Ó, ele aluga a bicicleta para trabalhar. Já viram aquelas bikes, igual tem lá em Santos, Bike Santos da Unimed. São Paulo tem lá a bike do Itaú, a bike do Bradesco, patinete. Eu já andei muito lá na Paulista de patinete. Eles pegam, tem parceria lá para entregador. Então a bike é alugada. Ele faz o plano lá e você faz quantas viagens forem necessárias. É, Ele não é empregado da empresa de entrega, porque a empresa de entrega, ela não vai pagar para ele um salário fixo, ela não vai pagar a comissão, ela só vai pagar o valor da entrega. Não tem aposentadoria, não tem INSS, não tem nada. Quem faz a encomenda, vamos supor, eu, sei lá, acho que sábado eu pedi um hot roll. Ele não é meu funcionário, ele não é funcionário de quem faz a encomenda. Foi só fazer a entrega porque comprou do restaurante e a empresa de aplicativo fez essa ponte. E aí vem, né, ó, ele não é funcionário do restaurante. Ainda assim, existem restaurantes, né, donos de restaurante que para dar uma condição melhor, ainda dão um espaço para ele poder descansar, um espaço para ele poder se alimentar, que eu já vi muito isso, tá? Ele não tem férias, é aquilo que eu falei de bloquear esse trabalhador no aplicativo. Fim de semana, então, que é quando o pessoal tá mais de boa em casa e quer pedir coisa, ele não tem folga. Se ficar doente, né? Não tem plano de saúde. São Vicente vai pro CREI. Sei lá, Praia Grande vai pro Irmã-Dulce, pro PS do Quietude. E ele não vai se aposentar. É um outro ponto que a uberização, né? Esse ponto do trabalho informal aqui no Brasil, no futuro próximo, vai gerar aí problema, porque o INSS já está complicado. Imagina no futuro com essa galera toda sem contribuir. Então, esses são alguns pontos críticos aí desse tipo de trabalho, e claro, a pessoa, às vezes, ela não tem escolha, né? Muitas vezes, porque ela está desempregada, não consegue, ela tem a bicicleta, vai começar a fazer entrega, e é o que tem, porque ela precisa, às vezes, pagar o aluguel, ajudar em casa. Já teve aluno que ele estava no começo da aula, professor, não vou conseguir responder aí ao chat, era noite, né, gente? Não vou conseguir responder o chat porque eu estou fazendo a minha última entrega aqui e ele estava trabalhando de Uber, de bicicleta. Aí ele estava ouvindo a aula,
mas estava indo fazer a última entrega, porque é uma necessidade. Claro que isso, né, baseado nessa questão do trabalho informal, dessa questão da precariedade e do cenário que a gente tem também na pandemia, que houve aí essa expansão aí do trabalho informal. Tranquilo? Então, quanto ao trabalho informal, tem o fator de precariedade, tem a questão das regiões mais ao norte do país, que tem a maioria, né, em porcentagem. Nós temos o ponto das mulheres, o trabalho informal ou no formal, que recebem menos e que também são a minoria aí ocupada, tá? E a gente vai falar sobre a composição étnica e agora voltada ao país. Ninguém falou nada, então tá tranquilo, né? Bom, até aqui mudando um pouco, né, esse ponto voltado aí a trabalho. Mas como a gente está trabalhando a questão da população, a riqueza e a pobreza, precisamos também ver esse ponto ligado aí à composição da população aqui no país. Eu acredito que em outro momento vocês tenham visto isso. Não sei se na aula de história, mas bora, ó. Os indígenas, né, que foram os primeiros habitantes do país, foram aí, vamos dizer, primeiro ponto da composição étnica. Os negros que vieram para trabalhar como escravos juntaram-se aí aos indígenas, e os brancos, né, que vieram trazer os negros e vieram a explorar a terra, formam, né, ou formavam aí os primeiros grupos aí da composição do povo brasileiro, tá? Aí começou a haver a mistura ou a miscigenação aí, ou a mestiçagem, ou seja, eu tinha o branco que tinha filho com o negro, né? Então, misturou, deu origem ao mulato. Eu tinha indígena com negro, gerou o cafuzo. E eu tinha o indígena com o branco. E aí a gente tem o caboclo ou o mameluco. No Brasil, essa mistura ela é muito grande e ela é percebida. Até eu estava falando disso numa aula que não tem relação com o ensino médio, mas quando a gente pensa em marketing, em divulgação que as empresas fazem, muitas empresas esquecem desse cenário aí que a gente tem. Porque o país não é um país com critérios ou parâmetros europeus, né? A gente tem essa mistura, a população negra é a maioria no país. Claro que existem regiões que aí a população branca, ela, em porcentagem, aí, ela representa uma quantidade maior. Exemplo aí a região sul, e aí a gente vai até ver aqui na sequência, mas é porque a população branca no sul, né, eles acabaram vindo para a região sul, então os brancos acabaram se concentrando um pouco mais para lá. Mas uma empresa que vai fazer uma divulgação, que quer se aproximar do consumidor, até pegando esse gancho que eu estava falando, se eles esquecerem desse cenário de formação do país e sempre colocar lá na sua propaganda uma pessoa branca, de olhos azuis, cabelo loiro e tal, não é o que reflete o cenário do país. O que reflete o cenário do país é essa mistura. Então, uma pessoa negra, uma outra pessoa mulata aí, que é, né? Tem os que chamam de morena jambo e tal, mas o mulato não é tão negro, né? É um pouquinho mais claro o tom de pele. É, tem também a população até que veio de fora, então vieram alguns asiáticos aí, misturado também com o indígena aqui que a gente tinha no país, que deu aí o caboclo. Então a gente tem esse cenário
bem assim, misturado da nossa situação que a gente encontra no país, tá? E se observar por região, nós temos a região norte e nordeste, com a concentração aí dos pardos, tá? Isso porque a gente tinha lá os indígenas, que, claro, né, os primeiros habitantes, mas chegando os europeus e os escravos já trouxeram aí ou fizeram que houvesse uma mudança também lá e acabou concentrando. Peraí que eu fui colar o slide, eu coloquei o slide errado. Aí. Acabou concentrando aí. Só mais um minuto, foi. Essa população. Pronto. No caso aqui, ó, do sul, né? Cadê o sul também? Ó, a população sudeste. Gente, é que eu tô vendo um slide, vocês estão em outro, foi mal. A população negra se concentrou no sudeste por conta, e também no nordeste, por conta da escravidão ter sido mais intensa aqui. Até um fator, não sei se algum de vocês já foi em Minas, mas a população negra lá é muito grande, assim, você vai para o interior de Minas, aquela região histórica lá, e eu não estou falando, assim, negro com a pele clarinha, não, é pele bem escura mesmo, porque são realmente aqueles descendentes que vieram lá da África e foram usados para trabalho escravo e que eles acabaram formando seus grupos e que não houve a mistura. Então, às vezes, quando eu vou com o pessoal, eu acho que eu falei da outra vez que eu sou guia de turismo, né? Às vezes a gente vai para Minas lá, ou você vai para o norte do Rio, ali, que é mais próximo à divisa com Minas, você acaba encontrando aí esse cenário. Aí você percebe que realmente esse fator da escravidão e o histórico do Brasil não é aquilo que às vezes na propaganda eles acabam vendendo, que foi até o que eu falei, tá? Na parte do Nordeste. E aí do Sul, era o que eu estava vendo antes, eu acabei embolando aqui, a população branca, porque teve a mão de obra escrava? Teve. Mas, como no século aí, XIX houve, né, a migração dos europeus, a migração, eles vieram e aí formou-se esse cenário com a população no sul do país, mais com a tendência branca. Claro que existem os negros, sim, mas a maior parte. Tem até um dado interessante, né, mais ao sul aí da América, aí, pegando o sul do Brasil, tem um gráfico aqui que na Argentina, no Uruguai, a população negra, somente na Argentina, ela praticamente sumiu. Vocês acredito que já viram um mapa alguma vez que tem lá a Cordilheira dos Andes e tal? E aí na Cordilheira dos Andes tem lá aquela população que é mais aqueles indígenas andinos, né? Que são com características tipo boliviano, peruano. A população argentina, originalmente, também tinha essas características. Como os europeus também foram ocupando o espaço na Argentina, houve aí uma mudança. Mas você encontra muitos pelas ruas, cidades ao interior tal. E aí a população negra lá, praticamente você não encontra porque houve, tem isso aí, fato histórico, aí 1800 e pouco, tal, 1900, que os negros foram saindo de lá depois que acabou a escravidão, tal, e aí foi tendo a mistura e praticamente você não encontra. Então, esse gráfico ele dá de 2014 aí da população brasileira. Ó, no Brasil como um todo, nós temos menos de 1% população amarela ou indígena. Nós temos preto ou pardo 53,6%, branco 45,5%, então 45,5%. E aí por região,
tá? Você pode perceber, ó, essa discrepância. Aí a gente olha o sul, 76% branco. Então, se comparar, vai o sul com o nordeste, ó, é quase o inverso. No nordeste a maioria é negro e no sul a maioria branco. Sudeste um pouco mais equilibrado, mas o branco ainda é maior. Mas nas outras regiões todas, os negros aí são a maior parte. Tudo bem? Tranquilo? Alguém quer falar? Que a gente vai para o último ponto agora, que é a distribuição aí da população aqui no território. Isso tudo, por isso que eu falei, acredito que em história vocês tenham se deparado já com isso, tal, porque é, a ocupação do solo, a população, os movimentos migratórios e migratórios. Eu até tinha falado isso com outro segundo ano passado, que eu dei aula para eles de geografia por uns 4 meses. Até acho que eu comentei com vocês que eu assisti uma aula com o outro professor, tinha um Henrique, tinha um Leonardo, também outro Leonardo, e a gente acabou, acho que os 3 professores acabaram aí distribuindo as turmas que se tinha de geografia. Mas agora acho que tem uma professora que está com o segundo, eu acho, e eu, por enquanto, ainda estou com os terceiros e com o segundo e primeiro. Com o segundo e o primeiro. Ó, quando a gente fala de população no país, tá até pegando aí esse elo aí da composição étnica, a população absoluta, ela é o número total de habitantes que a gente tem no país ou no lugar, tá? Sem contar aquela questão da densidade demográfica, quantos habitantes por quilômetro quadrado, tal. Isso também o IBGE tem esses dados lá, tudo tabulado. Se a gente pega o número de habitantes e divide aí pela sua área, a gente encontra o que se chama de população relativa. População relativa, ela dá aí a densidade demográfica, ou seja, quantos habitantes por quilômetro nós temos. É claro que quanto maior o município, menor seria aí o resultado da densidade demográfica. Aqui na região, o maior município em extensão, né, tipo, em área, é o município de Itanhaém. Porém, Itanhaém Gente, Itanhaém deve ser, eu acho que o quinto município em população, quinto ou sexto, porque nós temos Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Itanhaém é o sexto mesmo. É, Mas em densidade, Itanhaém apresenta aí uma quantidade menor, tá? Então, pensando até, ó, na densidade do Brasil, é de 23,7 habitantes por quilômetro quadrado. Então, em cada quilômetro quadrado, nós teríamos aproximadamente aí 24 brasileirinhos aí. É, Só que a ocupação do espaço também, a gente tem áreas que praticamente, igual aqui, ó, no Amazonas, em Atalaia do Norte, só tem um habitante por quilômetro quadrado. Porque grandes centros concentram muita gente, e aí a gente tem alguns fatores como habitação, como agora o transporte aí nessa época de Covid tem sido muito falado, né? Superlotação no transporte, as indústrias acabam concentrando em grandes centros, tá? E aí fica uma coisa um pouco mais sobrecarregada. E também existe cidade, igual o São João do Meriti, que é lá no Rio de Janeiro, que tem, ó, 12 mil habitantes por quilômetro. São João do Meriti é uma cidade que acaba ficando ali na região metropolitana do Rio. Então, você tem algumas cidades da região metropolitana, como Niterói, como Belford Roxo, e passa o Rio de Janeiro, né? E aí você vai um pouco mais para dentro e você tem essa cidade. Aí essa proximidade com a cidade do Rio, igual São Paulo, que a gente tem Guarulhos. Guarulhos é o segundo maior município.
em número de habitantes, acaba elevando aí essa densidade demográfica do município, tá? Isso pode mudar? Pode mudar. De repente, a gente tem uma transição da população porque está tendo um movimento para o interior. Isso tem acontecido muito, essa interiorização, até porque muitos que vieram do Nordeste para o Sudeste em busca de oportunidade estão vendo que as indústrias mudaram de lugar e aí muitos estão voltando para a sua região de origem, para a sua cidade de origem, e por isso que é importante que o censo, né, ele colete os dados, porque o cenário ele é transitório, ele vai mudando conforme a população muda também. Fábricas que antes ficavam no estado de São Paulo e que foram para o Nordeste, tem fábrica que foi para a Bahia, e aí o pessoal vai em busca aí de melhores condições. Nesse mapa aqui, a gente consegue até visualizar isso, que seria aí referente à concentração da população. Espera aí que eu vou colocar o mapa para vocês. Ó, observando, claro que vocês estão vendo aqui a densidade demográfica aí, mais de 200. Pode perceber que as regiões metropolitanas ou próxima aí à capital acaba tendo uma maior concentração. E aí a gente tem, ó, Porto Alegre aqui, a grande Poá, né, a grande região de Porto Alegre. Aqui de Floripa, ó, a gente tem Curitiba, e tem em volta ali Araucária, São José dos Campos. São Paulo, ó, pega aí do litoral, tem a região do Vale, aqui Taubaté e tal, um pouco para dentro aí de São Paulo. O Rio de Janeiro, até porque o estado é pequeno, né, mas tem uma concentração grande aqui. Vitória no Espírito Santo, aí a gente tem Minas, a região aqui em volta de Belo Horizonte, que tem Lagoinha, são algumas cidades em volta ali, eu esqueci agora o nome de uma outra cidade que eu ia falar, mas tudo que tem, geralmente, que compõe a região metropolitana, quando fala região metropolitana, são as cidades com características comuns e que aí a população acaba transitando aí entre essas cidades por questão de trabalho e moradia, tá? Grande Salvador. E aí você observa, só um pouco mais, ó, tipo aqui, Mato Grosso do Sul. Aí para o norte a gente não tem tanta densidade demográfica. Que aí a população já tem uma menor concentração da população. Mas até isso reflete aquilo que eu tinha comentado no começo da aula, que ó, mais a faixa ao leste aqui do país, nós temos a concentração. Agora, para o interiorzão do Brasil, nós não temos aí essa concentração de habitantes, tá? Não sei se já estudaram até um pouco sobre isso em outro momento, mas até pegando isso que eu já estava falando, as atividades econômicas que vão surgindo, elas acabam aí levando a população em movimentos migratórios. Um exemplo até, já teve filme, série e um monte de coisa falando sobre Brasília. Quando Brasília foi ser construída lá, sendo planejada, levou várias e várias famílias, pessoas para a cidade, para poder trabalhar na construção. Muitos ficaram por lá até hoje. Então, houve um aumento populacional causado aí por esse movimento migratório. A Baixada Santista também teve impacto disso? Teve. Favela do México 70, lá, a comunidade do México 70. Teve? Sim. Por que México 70? Porque nos anos 70, além, né, de ter lá a Copa, que foi a Copa de 70, imigrantes estavam fazendo a obra da construção, e aí muitos trabalhadores vieram para poder atuar ali e acabaram precisando se instalar e morar tal. Então começaram a construir, ficaram, e até hoje a gente tem, a prefeitura, claro, tem os programas lá que ela disponibiliza de habitação, coisa do tipo,
mas até hoje a gente tem porque isso foi reflexo de um movimento migratório que trouxe aí as pessoas, porque o Sudeste aí ele sempre foi, né, um polo de atração por conta da sua industrialização, por conta de oportunidade. Aqui também a gente tem um porto, a indústria lá da siderúrgica, da Uzi Minas, que era a Cosipa, tá? Mas tem também aquilo que eu falei, ligado aí a um pouco da fuga, tá? Que aí começou a ter fuga para outras regiões, até porque muitas empresas saíram aqui e nem todo mundo enxerga mais como a terra da oportunidade aí que se teria. Ó, segundo aqui até a pesquisa contínua aí, a PNAD, as regiões mais populosas, ó, a gente tem o Sudeste com 42%, o Nordeste com 27,7%, aí quase 28%, tá? E aí a região Sul, Norte e o Centro-Oeste vem na sequência. Então, sei que vocês já devem ter ouvido isso em outros momentos, mas a maior parte aí da nossa população se concentra aqui até por questão disso que eu falei, de oportunidade, de emprego, e aí isso faz com que a população, por uma questão até de renda, acabe ficando concentrada aqui. Sempre, desde quando eu era pequeno, assim, na escola, e sempre aparecia algum aluno novo e falava que vinha do norte, né? Eles falavam do norte, mas na verdade era nordeste, aí grande parte. Vinha, sei lá, de Recife, Pernambuco lá, vinha é, Sergipe. Já tive, né, em outros momentos, alunos que tinham vindo há pouco tempo de Alagoas. Eu lembro na escola que veio do Pará, mas esses movimentos são em busca de melhores condições, porque, como também a industrialização, de forma geral, até no país, tem dado uma diminuída, essa mudança também vai refletir aí nesse movimento migratório da nossa população, tá? Ah, eu vou colocar um vídeo só para a gente finalizar, e aí eu vou falar de uma coisa que vocês devem ter percebido, que saiu aí, porque eu recebi uma notificação aqui, que é sobre um trabalho que eu agendei, e eu nem lembrava que ia sair, mas ele tocou uma notificação aqui do celular. Acredito que vocês tenham visto aí também, né? Mas daqui a pouco eu já falo, só espera eu abrir aqui o vídeo para poder colocar. Pronto. Espera aí, só. Pronto. Deixa eu colocar o vídeo aí para vocês. Eu vou deixar o link também, tá bom? Ah, aí foi. Regionalização. Aí você me pergunta assim, Hansen, mas o que é regionalizar? Então vamos lá. Quando a gente fala de regionalizar, a gente fala de dividir o espaço por características comuns. Então, por exemplo, quando você tem uma região serrana no seu estado, quer dizer que todas as cidades ali têm como característica comum estarem em serras. Se eu falar para você que isso aqui é uma região de conflito, quer dizer que todas as cidades passam por conflito. Se eu falei para você que isso aqui é uma região moveleira, quer dizer que todo mundo ali produz móveis. Então, regionalizar é buscar características comuns. E isso ajuda muito a estudar, ajuda muito, tá? A gente tem uma regionalização que é oficial, que é a regionalização do IBGE, tá? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa divisão, que é oficial, ela vai dividir o Brasil em 5 regiões que você conhece: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Essa divisão, por mais que ela seja oficial, o que ela levou em consideração foi basicamente a posição. Todo mundo que está para cima é norte, do meio para o oeste é centro-oeste, para baixo é sul. Então ela não levou em consideração as características sociais e econômicas do nosso país. A gente tem outras regionalizações que fazem isso de uma forma muito mais precisa,
que é a que a gente vai usar hoje, que é uma regionalização do Geiger, que a gente fala que ela divide o Brasil em regiões socioeconômicas ou geoeconômicas, que é essa que a gente vai usar hoje, a que divide o Brasil em áreas geoeconômicas. É óbvio que no site do Descomplica você pode ver com muito mais precisão. Essa aqui é de um geógrafo chamado Geiger. E tem uma outra muito famosa, que é a divisão do professor Milton Santos, reconhecidamente o maior geógrafo da história do Brasil. Ele faz uma divisão muito parecida com a do Geiger, ele só coloca uma divisão a mais, principalmente quando ele vai falar da região de São Paulo, ali do Sudeste, ele diferencia um pouco. Mas hoje a gente vai tomar como base essa do Geiger, eu quis citar a do IBGE, só por ser oficial, tudo bem? Então o Geiger ele vai dividir o Brasil em 3 regiões, que eu acho super importante você conhecer, e eu vou mencionar os pontos que o Enseja gosta muito de cobrar. Uma é o que a gente chama de Centro-Sul. Outra é o que ele vai chamar de região Nordeste. E terceiro, o que ele vai chamar de Amazônia. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas características muito rapidinhas e básicas dessas regiões. Quando a gente fala do Centro-Sul, que ele também gosta de chamar de região do coração econômico, eu quero que você pense nos estados do Sul, do Centro-Oeste e do Sudeste brasileiro. Tudo bem? Então, sabe aquelas regiões que você conhece? Sul, Sudeste e Centro-Oeste? Eu quero que você pense que o Centro-Sul vai pegar essas 3. Ah, assim, todas elas? Para ser sincero, o norte de Minas Gerais vai ser chamado de Nordeste e o norte do Mato Grosso vai ser chamado de Amazônia. Mas eu quero que você pense em Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O que ele vai falar que acontece nessa região? Ele vai chamar de coração econômico. E por que ele vai chamar de coração econômico? Porque essa região ela acabou juntando pontos muito importantes do nosso país, como, por exemplo, o maior polo industrial, São Paulo. O maior polo político, Brasília. E a região do Cerrado brasileiro. Basicamente ali Goiás, Mato Grosso do Sul, que é a nossa grande região agrícola. Isso sem contar do potencial agrícola de São Paulo, do potencial industrial que Rio de Janeiro e Minas também possuem, o Rio Grande do Sul e a sua importância industrial, de todo o setor de serviço, turismo, que vai ter o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina. Então, se você parar para pensar, aqui são alguns destaques. Vou até botar aqui mais evidente para vocês. Ó. Isso aqui são exemplos. São Paulo e a sua indústria, Brasília e seu poder político, o Cerrado e seu poder agrícola. Mas a gente ainda tem muita coisa para falar. Mas ele chamou o Centro-Sul de coração econômico por isso, por nessa região concentrar essas atividades econômicas e, consequentemente, outras coisas que vêm junto. Por exemplo, renda, acaba juntando muita renda. Por exemplo, população. Por exemplo, enormes cidades, mais infraestrutura. Então, ele acaba chamando atenção para isso. Como que do meio para baixo a gente juntou os principais polos e aí ele chamou de coração econômico. Tudo bem? Quando a gente vai falar da região Nordeste, tem um pensamento que eu acho super importante você ter. A região Nordeste, se a gente fosse fazer em gráfico, eu vou apagar depois, tá? Só para fazer aqui. A gente teria um comportamento meio assim, ó, ao longo do tempo. Por quê? Porque a região Nordeste, ela começa como o antigo coração econômico do Brasil. Então, quando a gente pensa no começo do Brasil, eu quero que você veja a região Nordeste aqui em cima, tá? Ela era o principal polo político, a capital era Salvador. Ela era o principal polo econômico. Pensa na economia açucareira no litoral nordestino. Ela era o principal polo demográfico, era onde as pessoas estavam. Então, quando você pensa em Brasil, o começo, o Nordeste é a grande região. É, sem dúvida nenhuma, o nosso primeiro coração econômico. Só que esse primeiro coração econômico, ele vai sofrer com as perdas que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, eu quero que você pense o seguinte. Nós vamos ter o Nordeste num começo super positivo, ligado ao poder do ciclo da cana e à capital em Salvador, na Bahia. Isso dava ao Nordeste, assim como a gente fez ali, um poder econômico e um poder político.
E aí, consequentemente, população, renda e cidades estavam concentradas no Nordeste. Depois, a gente vai passar por um período que foi chamado de período das perdas. O que seria esse período das perdas? Só para você ter uma ideia. É o momento que a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Foi para o Sudeste. É o momento que a economia açucareira cai por causa da concorrência externa. E a gente começa a ver o ouro das Minas Gerais. E a gente começa a ouvir falar no café no eixo Rio-São Paulo, noroeste do Paraná. Então perceba como é que o Nordeste ele foi perdendo. E aí ele foi o período das perdas, o período em que o Nordeste ele realmente tem uma queda na importância que ele tinha dentro do país, enquanto o Sudeste cresce. E aí o que a gente assiste? Dos anos 80 para cá começa, mas nos anos 2000 para cá isso é muito forte. Num novo crescimento. Então, quando a gente olha para o Nordeste hoje, a gente não pode esquecer de um fortíssimo setor de serviços, principalmente ligado a turismo, transporte. A gente não pode esquecer do crescimento industrial. Então, quando a gente fala das novas iniciativas que estão acontecendo, principalmente em torno de grandes polos portuários, Salvador, Camaçari, o Pecém, Fortaleza, Ceará, e o Suape, Recife, Pernambuco, assim, além de outras regiões, o desenvolvimento do Maranhão, o desenvolvimento do interior do Ceará, o desenvolvimento do interior da Bahia, do interior de Pernambuco. Então, óbvio que a gente tem outros exemplos, lembrando que eu não vou entrar no específico, porque o Enseja não cobra, ele cobra um raciocínio global, lembra disso? Esse crescimento é super importante. E uma coisa que a prova cobra é o que a gente chama de movimento de retorno, que é um novo ganho populacional. Muitas pessoas, vendo que o Nordeste voltou a crescer, voltaram para a região. É por isso que eu fiz aquele desenho, que eu vou apagar de novo, mas olha só, começou lá em cima, coração econômico e político. Opa, passou por umas perdas. Opa, cresceu de novo. O Nordeste não passou a ser o novo coração, o Centro-Sul ainda é, mas ele cresceu muito e apresentou um resultado muito significativo e é importante. Agora, você fala assim, então o Nordeste resolveu os seus problemas. Não, não pensa assim, que a gente não pode esquecer de uma coisa que é super importante. O Nordeste ainda é uma região de profunda desigualdade. Tá? O Enseja cobrou isso aqui, eu espero que você tenha em mente, até para você procurar depois. Eu ainda tenho uma diferença gigantesca do litoral nordestino, chamado de Zona da Mata, para o interior, principalmente comparado ao sertão. Tudo bem? Então, por mais que desenvolveu e tal, ainda tem muita diferença litoral-interior. Mas o interior não está recebendo agricultura moderna, tá? Tá, mas a diferença ainda é muito grande. Então, não tira isso da sua mente. Não pense que a gente resolveu os problemas todos, por que não? E aqui, por último, nesse nosso resumão, nós vamos ter a Amazônia. A Amazônia que ganhou um apelido muito inteligente e ao mesmo tempo preocupante. A Amazônia foi chamada de fronteira do capital. Muitas pessoas não entenderam o que estava querendo se dizer com isso. O que eu quero chamar de fronteira do capital quando eu falo de Amazônia? Eu quero falar que é a área que o dinheiro está chegando, é a área que os investimentos estão chegando. A Amazônia tem uma história muito longa de ocupação, de drogas do sertão, a própria fundação de Manaus, do Grande Teatro, tem uma história muito bonita, a Amazônia brasileira. Mas a presença da floresta, ela é muito rica, por um lado, mas ela dificultou a ocupação, ela dificulta o transporte, a gente tem que se adaptar a ela, é assim que tem que ser feito. Só que o que a gente viu no século XX foi uma ocupação diferente da Amazônia. Então, assim, eu quero que você saiba que tem uma ocupação histórica da Amazônia, que é uma ocupação feita por rios. Então, olha só para separar para você aqui em dois momentos. A ocupação por rios, não é à toa que se você olhar as cidades da região norte, elas geralmente são colocadas próximas a grandes rios, porque era assim que a gente fazia. Tem a floresta, vai pelo rio, cara, vai pelo rio que vai dar certo. E a gente tem hoje um outro tipo de ocupação, que infelizmente modernizou, e a gente não pode esquecer os projetos militares. Então, principalmente a partir dos anos 70, não esqueça dos projetos militares para a Amazônia. É óbvio que você acha isso tudo no site do Descomplica, então você vai ter
a Zona Franca de Manaus, que é o projeto industrial, o Calha Norte, que é o projeto militar, o CIVAM, que é o sistema de satélites e vigilância. Você vai ter a construção das ferrovias, como, por exemplo, a Carajás, os grandes projetos de mineração. Você vai ter as rodovias, Cuiabá, Santarém, Belém, Brasília, que vão ser construídas dos anos 70 para cá. O projeto da Transamazônica, que não saiu do papel em sua extensão, mas deveria ter saído, e ainda tem partes usadas e um grande trabalho ainda a ser feito. Mas é muito importante você entender isso aqui. Só que a Amazônia, infelizmente, vem chamando a atenção mesmo como o espaço do desmatamento, causado em grande parte pelo que a gente chama, e isso aí tem que estar no seu coração, a expansão da fronteira agropecuária. A agropecuária, a agricultura, principalmente da soja, e a pecuária, principalmente a bovina, representando mais de 70% do desmatamento da Amazônia, que está batendo recorde atrás de recorde, ano após ano. Infelizmente, a gente destrói hoje floresta como nenhum outro país no mundo. O Brasil é quem mais destrói. E olha que muitos países dão dinheiro para a gente preservar a Amazônia e a gente não faz isso. Então, isso aqui é super importante de você entender. Tá? E aí, consequentemente, conflitos como, por exemplo, a grilagem caiu no Enseja, a relação dos falsificadores de documento, da violência no campo. Então, isso aqui é muito importante de você conhecer, tudo bem? Mas isso aqui é só um aperitivo, eu só estou dando dicas de coisas que caem que você deveria estar de olho. Lembra, vai lá no Descomplica, tem um link aqui na descrição, tenho certeza que você vai adorar. Fini, parei aí. E aí, vocês acharam? Muito até do que a gente foi comentando aqui na aula, né? Deixa eu voltar aqui para minha tela aqui, ó. Voltou. Boa. Dele abordar sobre essa separação aí da região, principalmente por questão de igualdade dos espaços, igualdade das características aí que a gente tem, né? A questão amazônica, a questão mais produtiva e industrial do Brasil aí que a gente tem. O Brasil passou por muitas mudanças e por isso que essa regionalização, esse movimento aí da distribuição da população acabou trazendo as características que a gente tem hoje, tá? Eu no Centro-Oeste, gente, eu nunca fui. Eu fui, na verdade, em Goiás. Eu já passei de avião por cima de uma parte do Centro-Oeste. E é muito, muito, muito assim, agro mesmo. É muita coisa produtiva de plantação, soja. é, Eles estão desenvolvendo até uma parte da indústria lá no Nordeste, ou no Centro-Oeste, porque eles estão visando fortalecer a indústria aproveitando que ele já tem a questão da agricultura. Isso, em economia, a gente chama de agregar valor. Ou seja, ao invés de eu vender, né, a R$ 100 a tonelada lá de algum cereal, de alguma coisa que eu plantei, eu vou pegar, vou transformar aquele produto e aí eu vendo. E aí, se eu fosse pegar os R$ 100 por tonelada, como eu agreguei valor, vamos jogar aí R$ 1.000, mais que isso aí, a tonelada do que vai ser vendido. E isso é uma estratégia muito inteligente. Eu estou falando até isso porque isso eu acho que eu vou falar com a turma do segundo ano ou do primeiro, mas sobre barreiras protecionistas, essas coisas, que a Organização do Comércio até acaba intervindo, mas no estado de Goiás, ali, no estado do Mato Grosso, existem impostos quando as pessoas vão comprar produtos de outros estados do Brasil e a taxa do ICMS é muito alta, justamente para evitar que você traga esses produtos, até porque eles estão estruturando a indústria própria lá. E se você vai no açaí no Atacadão, você encontra, não sei se a turma já teve curiosidade de olhar a embalagem quando os pais compram as coisas aí, mas você é, vai observar que muitos produtos estão sendo fabricados por lá. Então, essa divisão, essa regionalização do Brasil é interessante aí que vocês conheçam também por questão dessas características de mudanças que nós estamos tendo agora no país, tá? Cadê? Foi. Bom, eu vou falar sobre o trabalho
E aí eu já libero vocês porque tem um texto aí, mas deixa eu ver também até o tempo. Ó, tem tempo ainda. Para que eu possa explicar e fazer a divisão aí através do sorteio, tá? O que é o trabalho? A apresentação vai ser dia 8 de junho. Então ainda tem tempo, porque nós estamos hoje no dia 17 ou 18. É, vocês terão até um dia aí que vai ter feriado, mas não da minha aula, né? Ó, tem dia 18, 25, dia 1. Aí vocês precisam postar dia 7 o arquivo e dia 8 é o dia da apresentação. Haver aí, na verdade vai haver aqui agora, a escolha de quem vai ser o representante aí de cada grupo. Então eu pego quem está aí na aula e faço isso, porque a gente vai se dividir com grupos aí de até 5 pessoas. São 8 temas que vocês vão trabalhar, e esses 8 temas, cada grupo vai apresentar. Pode ser ao vivo? Pode ser ao vivo. Pode ser apresentado é, em podcast? Pode ser. Pode ser apresentado gravado. Eu vou pegar o slide, vou gravar o slide? Pode. Tudo vai ficar a critério do grupo, tá? Não sei se em outro momento aí da ETEC vocês já fizeram nesses formatos aí que eu tô falando. O Anchor, que está ali escrito, é uma plataforma, é um site, e no Anchor vocês conseguem, como que é? Gravar o arquivo do áudio, postar lá e ele fica disponível aí de forma online. Ou seja, qualquer pessoa que tiver o link aí, ela consegue encontrar o podcast de vocês, tá? No PowerPoint, ó, tô colocando um print aí. Você vai no PowerPoint, coloca inserir áudio, e aí você coloca o áudio que vocês gravaram, seja, sei lá, do grupo tem uma pessoa que não tem computador, então só uma tem computador, os outros não. Manda o áudio, você pega o áudio e insere no PowerPoint. Também dá para gravar dentro do PowerPoint na opção gravar áudio. São várias as formas que vocês conseguirão fazer, tá? E claro, né, tem um ao vivo, mas aí o ao vivo, ó, teve algum aluno que saiu, porque diminuiu aqui um, tem aluno que não entra, tem aluno que tem vergonha de falar ao vivo. Então vai ficar a critério de vocês. Vocês vão falar sobre grupo 1, países periféricos. O 2 vai falar sobre o Mercosul. São os blocos econômicos, né? Até uma continuidade aí no que vocês estavam trabalhando. E também aqui, ó, essa regionalização que está até aqui, nós vamos falar sobre a distribuição da população no planeta. Então, a regionalização agora vai sair do fator Brasil. Hoje, semana passada, a gente falou do Brasil, mas vai passar aí para nível mundial, que está até o texto que eu vou deixar aí. Então, temos 8 pessoas aí que podem ser representantes dos grupos, para que eu possa fazer o sorteio, porque aqui na aula ó, tem 9, 10, 11, 12. E aí? Quem é representante? É o Luciano, é o Anthony, Alicia, Lucas, Júlia, pode ser? Pode? Então beleza, Ana 1. Calma aí, eu vou até escrever aqui. Porque eu vou fazer o sorteio e a ordem que apareceu o nome vai ser a ordem Ana Luísa. A ordem que, tipo, é o tema. Então eu vou inserir no site do sorteador. O Luciano, o outro. E aí? Pode ser você o que chegou agora? Quem que é esse aluno aqui? Guilherme, pode ser o representante de um grupo? Bom dia, seja bem-vindo. Ô, Júlia, você também, Júlia? Você é uma? Então a Júlia é a Ana Carolina. Mas Júlia Vitória. Eu não sei se tem duas Júlias. A Ana Carolina. Bom, tem 4. Preciso de mais 4 aí, senão eu vou sortear em cima desses 4 e os outros 4 depois eu vou ter que sortear, porque vocês
vão apresentar e aí tem que organizar em grupo, que eu sei que nem todo mundo entra aí no ao vivo, ou pelo menos o povo funciona só à tarde, né? Somente quem tá dormindo nesse horário da aula. É o Lucas Fontes. Beleza, Lucas? Agora eu tenho 5, faltam 3. Grupo 6, 7, 8. Deixa eu ver uma pessoa. Heloísa, você pode ser de um grupo ou você já está em um grupo? O Luciano já tá também. O Anthony, você é com o Luciano ou posso colocar você em um grupo? Gente que vai acabar a aula e aí a gente não fez o sorteio. Cadê? Fala aí, Luciano, pode falar. Não, eu vou escolher aqui aleatoriamente, aí a galera se divide, porque vocês que vão escolher o povo aí. Bom, eu vou colocar o Giovanni, já que ele não entra na aula. É bom que qualquer coisa já faça uma ocorrência, a mãe dele dá um salve nele depois com o Adriano. Deixa eu ver, é Giovanni com 2 N's, não é? Ótimo, Giovanni é um. E vou colocar aqui também, deixa eu ver aqui outra pessoa, que é dessa sala, obviamente, porque o Teams está me dando pessoas que não são dessa sala. O Felipe, você é de outro grupo? Vou colocar o Felipe, então. Deixa eu ver. Pode? Aí, ó, Guilherme, beleza, já é. Guilherme e o Felipe, pronto. Que lindo, ó, fechou. Então, eu vou mostrar o sorteio e aí eu vou colocar aqui os temas para que vocês possam ver. Você faz parte do grupo da Ana K? Tá. Aqui, ó, são quem ficou sem grupo. Vai formar um grupo da morte, que é tipo, todo mundo que ficou sem grupo vai entrar num grupo e vai fazer o trabalho. Pronto. Sempre acontece isso. Olha lá, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Lembrando que aí é 5 pessoas, né? O que que eu vou fazer? Eu vou agora mostrar o site aqui para vocês que faz o sorteio. E aí no site ele vai sortear automaticamente, então vocês vão saber qual é o tema de cada um, tá? Até porque o tempo não para e a gente daqui a pouco acaba a aula e não fez isso. Chegou alguém aqui de volta na reunião que tinha saído. Oi, Arthur, seja bem-vindo. Arthur, se você quiser, você pode entrar no grupo do Quem Ficou Sem Grupo, no grupo da morte. Ó, vou abrir o site do sorteador e aí a sequência que sair, tipo assim, ó, lá vai sair os números. Aí a sequência é a sequência que tá aqui. Então, se sair primeiro o 8, o primeiro grupo aí que eu colei o print, que é o da Ana, vai ser o tema 8. Se sair segundo o número 4, aí o segundo grupo vai ser o tema 4. Então, deixa eu colocar aí para vocês verem o que eu tô falando. Ah, você tá no grupo do Luciano? Beleza. Chegou o Rio de Janeiro, não. Quem é RJ? Ronaldo, seja bem-vindo, Ronaldo. Você se estivesse em grupo aí, você é o grupo 8. Deus te ajude. Ó, vou sortear então. Aí, foi. Então, o tema 1, que é países periféricos, ficou para Ana Luísa. Ana Luísa, vou marcar aí você, mas eu estou anotando aqui, tá? No slide, daqui a pouco eu retorno o slide. Ana Luísa, países periféricos. O 8, que é o grupo do Luciano, ficou com a Comunidade dos Estados Independentes, tá? Luciano, Comunidade dos Estados Independentes. O 7 é o terceiro, Júlia Vitória. O seu é o NAFTA. Júlia Vitória, NAFTA. Ana Carolina, você é o 5. 5 é União Europeia. Ó, e cuidado que agora teve mudança na União Europeia aí, com a saída aí do Reino Unido, né? Tem que tomar cuidado quando for fazer a abordagem. O número 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto grupo é o do Lucas Fontes, então vai falar da comunidade andina.
que é o Can. Vai. O do Giovanni, que Deus que criou esse grupo. É o 3, então o Giovanni vai falar do NAFTA. Ué, mas não já tinha sido NAFTA? Calma aí, gente. Só ver se eu anotei errado. Calma aí que eu anotei algum grupo errado. Elaia. O 1, os países periféricos, beleza. O 8, o 6. O 7. Ah, é tigres asiáticos. Eu falei o de alguém aí errado, tá? Ainda bem que tá gravado que eu já arrumei. Ô, Júlia Vitória, o seu não é NAFTA, o seu é dos tigres asiáticos. Júlia Vitória, tigres asiáticos. Deixa eu marcar você aí. Ah, NAFTA não, tigres asiáticos. E eu colei aí, foi mal. Então, Giovanni é o NAFTA, beleza, Giovanni, que não está aí. O Guilherme, que é o 7. Deixa eu ver qual é o do Guilherme. É o 6, tema 6. Então, o tema 6 é a APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. E quem ficou sem grupo ficou com o tema 2, que deve ser o Mercosul. Mercosul. Muito bem. Professor, Fala tem que eu escuto. muita gente sem grupo. A gente tá falando aqui. Não, A mas gente tá vai conversando. com 5 pessoas por grupo, vai dar. Mas não tá. Eu acho que tem algum grupo com menos pessoas, porque tem muita Então, gente sem vai grupo. inserir aí o aluno que ficou, ó. Ó lá. Se precisar, eu abro um tema 9 aí, mas. Ó. Tá vendo? Aí ficou assim, ó. O da Ana Luísa. Que vai dar 40 aqui o total, ó. Países Não, sim, periféricos. mas eu acho que tem grupo sem 5 pessoas, porque tá sobrando muita gente pro 8º grupo. O oitavo grupo tá com quantos, mais ou menos? Você consegue ter essa dimensão? Eu já contei 5, mas falta gente ainda aparecer. Vai entrar com o Giovanni. Professor, não quer que a gente vá mandando os integrantes dos nossos grupos? Aí É, até a mais sala inteira fácil. tem a ideia de quem tem. Pode mandar, eu anoto. Ó. O Lucas mandou Anthony, Igor, Ronaldo e Vitor. Do Lucas já fechou. Pode ser, eu já escrevo aqui. Só acho que quando eu escrever vai sair da tela. Deixa eu ver. Saiu da tela? Saiu. Mas beleza, ó, já coloquei ali o nome deles. O que mais? A Ana Carolina escreveu. Ana Carolina. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, Ana Carolina, vou marcar aqui o seu pessoal. Mais alguém? Vai sair de novo da tela. Cada hora que eu escrever vai sair da tela. É melhor eu deixar nesse slide aqui, ó. Pronto. Aí eu mexo naquele. Mais alguém? Deixa eu ver. A Ana Luísa colocou. Ana Fiel. Só as meninas, né? Ana Luísa. Ana Luísa. Beleza. Mais alguém? Ó, ixi, agora subiu, desceu, voltou. A Júlia Vitória. Ô, Júlia Vitória, a outra Júlia não é você que tá ali, né? Depois do João Vitor é outra Júlia. É que eu não lembro aqui da sala quantos alunos que são. Beleza, já anotei também. O Guilherme colocou Beatriz Almeida, Davi, Gabriel, Guilherme Duval e Heloísa Oliveira. Amém. Até agora. Calma aí. Aparentemente tá com 5 aqui todos. 2, 6, 4, 5, 2, 6, 4, 5. Cadê o do Luciano? Ai, o Luciano? do Luciano é duplo Aí, ainda. Luciano, você, Deus vai te ajudar a colocar mais 3 pessoas no seu grupo. Não, mas é que eu já tenho um grupo formado também, professor, de 5 aqui. Você. É que eu achei que já tinham falado lá em cima, mas acabou se perdendo no meio das mensagens e ninguém falou. Eu, Henrique, Mas calma aí, Fernando. você ficou com qual tema?
Então, ninguém falou, eu achei que tinham falado lá em cima, Então mas é a o gente... grupo que ficou sem grupo? Desculpa, minha calopsita tá surtando, professor. Ela, Ah, eu acho que a gente vai ficar com o último, porque Mercosul. é Então, o que sobrou, sabe? pode falar o nome, por favor. É Tereza. Tereza, Henrique, Ah, Giovana, Pérez, Fernanda, Pérez. Fernando? Fernanda. Fernanda. Tá. E aí eu acho que o Giovanni. Qual Giovanni? O que tá faltando, né? Porque nosso grupo tem 4 e Tem dois encaixa aí. Giovanni na sala? Não só. É, o A gente Giovanni tá tá com o encaixando ele. grupo. O Ele tá Giovanni é com. do NAFTA. Então você entra com ele lá no NAFTA, beleza. Ah, tá. Então tá bom. Então, tá aqui, ó. Tereza, Henrique, Giovana. E aí, quem ficou sem grupo vai ficar no Mercosul. Vou mostrar a situação aí, como é que ficou. Isso que ainda eu fiz isso. Eu devia ter pego o NSA e sorteado por ordem alfabética. Vai o A com o A, com o B com o B. E Deus ajude, mas ó. Então, quem ficou sem, ó, bateu certinho. A não ser que essa sala tenha mais de 40. Aí, depois, quem ficou sem, eu vou ter que ver, porque eu vou mostrar aqui. Mas quem ficou sem, é... vai ter que me procurar, porque como são 40 alunos, geralmente, né? Claro, pode ser que tenha aluno que ficou retido, né? Ó, Ó, os 5 que professor, o que tá faltaram, acontecendo é que o aí. Luciano tá só com uma dupla. Então tá faltando mais gente ainda. Não, aí vai entrar com o Luciano aqui, ó. O Ah, Luciano vai tá. entrar com você e vai entrar no 8, porque são os únicos dois aí que cabem. Até porque os outros estão com 5. Senão daqui a pouco vai formar uma quadrilha aí, já dá pra ir pra CPI da Brasília. Mas beleza. Ó, deixa eu colocar aqui. O Ronaldo, você tá em qual grupo? Cadê o Ronaldo? Ronaldo, você pode entrar com o Luciano, você pode entrar no Mercosul, aí você já forma um grupo aí do Mercosul, chama Bolívia, Brasil, Paraguai. Não sei se eu vi aqui o nome da Nicole, eu acho que não. Nicole, você também já entra com o Ronaldo. Tá no meu grupo. Eu tô no grupo da Ana, no Países Oh, Periféricos, e o Ronaldo tá no grupo do Lucas Fonte. Lucas Fontes, deixa eu ver. Ah, é verdade. Muito obrigado, eu acabei de ver. É que tá pequenininho. Não, de boa. Então tá. Eu vou liberar vocês, porque eu vou deixar o texto aí, mas ficou então. Grupo do Luciano. Quem ficou aí faltando vai entrar com o Luciano na comunidade dos Estados Independentes. E quem ficou sem, até porque nem é todo mundo que entra, o 8 aí do Mercosul. Lembrando, a atividade pode ser gravada. Não precisa entrar ao vivo, porque eu já sei que muita gente não entra, principalmente também tem gente que não fez nem a tarefa que vai vencer hoje, e essa tarefa vai ficar com falta, porque eu já dei um monte de falta lá que tinha de chamada pendente de abril, e vocês vão ver que a Roseli vai chamar vocês. Então, fé no pai aí, nas coisas que tem para fazer, porque é tranquilo de fazer, mas, né, depende aí de vocês para fazer. A organização dos grupos eu colei, e aí quem ficou vai para o Mercosul. Se chegar no dia e falar que não sabia, vai ficar com o NA, não tem problema. Vai ficar com o NA, ficar sem nota, ficar sem frequência. E Cristo ajude depois, porque vocês já tiveram aí ó, a instrução. Se tem o Luciano com 2, falta 3, e aí o Mercosul sem ninguém, faltam 5. Então são os alunos que não entram nas aulas. E aí vai ser o momento que eu vou provavelmente conhecer um monte de gente que até hoje não apareceu nas aulas, que eu acho que já é a segunda ou a terceira que eu tô aqui com vocês. E deixa só eu voltar para falar do texto. Ó. O texto, que já deixei na verdade, mas eu vou colocar aí de novo, ele aborda justamente já uma introdução a isso do trabalho de vocês, que é sobre a regionalização mundial, alguns critérios aí, grupos de países, tá? Então, esse texto, eu vou até subir ele aqui no chat, mas eu já tinha deixado ele disponível. E é isso. Aí, eu vou lembrar só aqui qual foi a tarefa que eu tinha deixado agendada, mas para que vocês possam se organizar, como ainda tem essa para vencer, eu acho que foi por isso que não apareceu a tarefa, mas depois eu vou acabar liberando aqui, porque fica agendado e automaticamente sai igual o trabalho. Enquanto eu estava explicando, saiu o trabalho, tá? Então, tranquilo. Alguém mais quer perguntar? Quer perguntar aí do trabalho, da apresentação?
Eu sei que nesse momento... Professor, Oi, pode falar. desculpa, eu ainda tô confusa. O Giovanni, ele já não tinha grupo? Eu Não, achei ele que ele tava tava. sozinho. Ah, ele tava sozinho. Aí Ah, como você então falou o fechou. nome dele com você, eu coloquei ele, até porque ele Porque eu não entra achei na que ele era aula, o né? único que tava faltando e que o nosso grupo era o único que tinha vaga. Daí eu encaixei ele, mas eu não sei se ele quer ficar com a gente ou não. Se ele não quiser, vocês vão pro Mercosul e ele vai ter que formar com quem ficou sem, porque Tá, fechou. ele até no TCC lá, ele tá fazendo em dupla, então aqui ele faz em dupla, se precisar, sei lá. Tá bom Ó, então. tá aí, ó. O Tá Giovanni ótimo. tava sozinho. Como você falou o nome dele? Aham, é porque eu achei que ele era o único que tava sobrando. Não, mas é porque ele. Eu deixei o nome dele porque eu já sabia dele dessa turma, que eu já conhecia ele. Ah, então tá ótimo, então tá ótimo. Mas os outros, eu não sei, porque agora eu falei, já é a terceira aula. Tem um monte de gente que eu nem vi a cara aqui, nunca. Se eu puxar aqui no Insights aqui do Teams que mostra as estatísticas, vai ter aluno que vai estar sem nenhum ponto de acesso no horário da aula. Então, ó, ele ficou aqui. Agora, se ele for ficar sozinho, formar o grupo com quem sobrou, aí você, o Henrique, a Giovana Pérez, a Fernanda, vão ter aí que pegar mais uma pessoa e vai formar o Mercosul. Tá Aí o bom, então a Giovanni pega gente. mais 4 para formar com ele, e o Luciano, acho que tem mais uma pessoa com ele, vai ter que ver mais 2. Tá, então a É gente isso. conversa com ele depois e eu te aviso, tá? Bom, Tereza, espero que dê certo, porque vocês estão no Foi uma terceiro ano confusão, e eu desculpa. acredito que nem vocês se conheçam. Deus Não, a gente ajude. até se conhece, é Ah, tá. que como foi no chat, assim, super solto, daí Sim. ficou confuso. É que geralmente eu faço isso, pego uma pessoa, que essa pessoa já vai levantar as Uhum. Não, informações então tá ótimo. de quem vai compor aí o seu grupo, porque, igual eu falei, como eu não conheço, eu podia ter feito igual eu vi que teve uma outra turma que já tinha trabalho até dividido, e Hum, eles fizeram por ordem de chamada. Tipo, na chamada, o 1, 2, 3, 4, 5 era um grupo. Aí o 6, 7, 8, 9, 10 era outro grupo. Mas como eu sei que tem gente que nem sempre vai querer trabalhar com o outro, então eu deixei para vocês organizarem. De boa. Ó, só para finalizar, ó, aqui que eu falei, ó, atividade de pesquisa vence dia 21 de maio, que é na sexta-feira. Só 12 entregaram, e a atividade que vence hoje aqui, ó, só 25 entregaram, que é do texto lá sobre a população do Brasil e características, que eu até comentei isso no começo da aula, e a apresentação do seminário já está aqui, que saiu. Então, o que tem, na verdade, é essa aqui de pesquisa para finalizar, até porque eu já tinha pedido isso. Alguém levantou a mão? Fala, Luciano.